Para com isso. Não tenta achar atalho. Se atalho, não tem aquela frase? Se atalho fosse bom, não chamava atalho, chamava caminho. Não existe atalho. Faça o que tem que ser feito. E ponto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blime English. Se você está chegando aqui agora, se você não me conhece, eu sou o Simon. O que eu faço aqui é te ajudar a passar no IELTS sem ter inglês avançado. É isso que eu te ensino a fazer aqui, tá? Talvez você está começando a me acompanhar agora, talvez você está chegando aqui no perfil nesse exato momento, então você já fica sabendo aí. Esta live aqui que eu estou fazendo com vocês agora é um café com IELTS. O que é o café com IELTS? A live de café com IELTS é o seguinte: enquanto eu tomo um café, eu vou respondendo as suas dúvidas sobre o teste do IELTS. Neste caso, eu vou responder as dúvidas de vocês hoje sobre o reading, tá? O que é o reading, Simon? Reading é a parte do teste do IELTS que vai trabalhar a sua habilidade de entender o que você está lendo, tá? Ontem eu abri no Instagram, ontem de noite, uma caixinha de perguntas para que vocês mandassem as suas dúvidas sobre o teste do reading ou sobre como que melhora o reading, como que trabalha o vocabulário, e é isso que eu vou fazer aqui hoje nessa live aqui com vocês. Vou passar aqui um tempo aqui para a gente poder trabalhar essa habilidade. Vamos começar? Vou te explicar como que funciona. Muito simples. Eu vou puxando as perguntas. Esse café aqui tá diferente, viu? Hoje eu provei uma cápsula nova das que eu tinha ali. Esse aqui tá diferente, gostei. Seguinte, eu vou puxando as perguntas da caixinha e vou respondendo elas aqui. Se você que está assistindo a live aqui no Instagram tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para poder fazer ela aqui durante a live, que aí eu vou respondendo vocês, tá? Pode mandar sua dúvida ali, pode escrever a sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Vamos lá, vou começar puxando as perguntas aqui da caixinha de ontem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, olha essa aqui, ó. Já começa direto falando lá do teste. Dificuldade para encontrar o trecho que tem as lacunas. Ó, se você nunca fez um teste do IELTS, ou se você nunca fez um simulado do IELTS, existe um tipo de questão lá que são as lacunas, as questões de lacunas. O que são essas questões? O teste do IELTS é o seguinte: você tem 60 minutos para poder responder 40 questões sobre textos diferentes que eles vão te dando, tá? E aí, essas questões que você tem que responder não são 40 questões da mesma forma, né? Existem tipos de questões diferentes. Um desses tipos de questão é exatamente a questão de lacuna. Você vai ter o texto e aí do lado você vai ter as questões com lacunas para você poder completar. E é dessa questão que essa pessoa aqui que fez a pergunta tá falando, né? Dificuldade para encontrar o trecho que tem as lacunas. Lá no texto, achar a resposta que é a lacuna. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Vou te dar uma orientação muito boa para você poder melhorar na hora que você estiver fazendo talvez o seu simulado ou o seu teste, para você poder trabalhar isso aí no reading, tá? Seguinte, a questão de lacuna tem duas coisas para eu poder te falar. Primeiro, que você só vai errar o spelling. O que é spelling? É a grafia, é como você escreve. Você só vai errar o spelling se você quiser. Isso mesmo. Você só vai errar o spelling no IELTS se você estiver fazendo a versão do computador, óbvio, se você quiser. Por quê? Se você achou lá a resposta e você tem que escrever ela lá na lacuna, para que você vai se aventurar a digitar? Me fala, para quê? Não tem motivo para você fazer isso. O que você vai fazer é selecionar a palavra, apertar lá Ctrl C, clica lá na lacuna, Ctrl V, copiar e colar. Você vai copiar identicamente a forma que está lá. Isso quando você acha a resposta. Pegou aqui a diferença? Pegou? Você não vai tentar ficar escrevendo, porque aí você corre o erro de escrever errado. Você não vai fazer isso. Essa é a primeira coisa, beleza? Ó, até a Rafa ali já falando, verdade, verdade verdadeira. Segunda coisa, que é a segunda orientação, e essa aqui é muito importante, então presta atenção. Não que a outra não fosse, né? Mas essa também é importante, essa aqui é crítica, eu digo. O que você vai fazer? Quando você vai para o teste do reading, né, e você vai aplicar lá as técnicas que eu ensino para você poder aplicar na hora do teste do reading, você vai ver a questão, você viu o que é a questão lá, tá, essa questão aqui eu preciso saber qual é o horário que eles iam trabalhar. Por exemplo, manhã, tarde ou noite. Aí você vai lá no seu texto
e aí você não consegue achar onde que está a resposta da lacuna. É isso aqui que essa pessoa perguntou. O que que você tem que fazer nesse caso aqui? Presta atenção. Ao invés de olhar lá uma questão e ir buscar ela no texto, você vai olhar duas questões. Você vai ver o que que é a primeira pergunta e o que que é a segunda pergunta. Para quê? No teste do reading, com essas questões de lacuna, as respostas elas vêm em ordem. Em ordem. Então, presta atenção. Se você olhou duas questões, né? O que está querendo ali nas duas primeiras questões. Foi para o seu texto, começou a ler. Se achou a resposta da segunda, pode voltar que a resposta da primeira está ali para trás, você já perdeu. Pegou? Porque se você não olha duas questões, você sai lendo o texto inteiro, procurando a primeira. E isso vai te fazer gastar tempo, perder tempo precioso que você não tem. Então, o que você vai fazer é, já olhe lá duas questões e vá para o texto. E aí vai lendo. Achou a resposta da segunda? Pode parar e voltar, que a primeira está antes ali. Pegou aqui? Isso é muito importante, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui, próxima pergunta lá, o Maxon falando lá, ó. Eu cometi esse erro, tentei escrever e saiu errado. Exatamente, cara. Isso acontece muito, viu? Acontece muito. Segue essa observação aí para você poder melhorar, tá? Vamos ver aqui outra. Ó, qual a diferença com o academic? Seguinte, se você não sabe, o IELTS tem duas versões. Deixa eu jogar aqui para não ficar espuma de café aqui no bigode, né? O IELTS tem duas versões, a versão General Training e a versão Academic, tá? Qual que é a diferença entre elas? A diferença é que no Academic, a prova do Reading e a prova do Writing são diferentes. Pegou? O Reading e o Writing são diferentes no Academic. E o que é essa diferença? Essa diferença consiste em, no Academic, ser um pouco mais difícil. Os textos que você vai ter que trabalhar no Reading e o tipo de texto que você vai ter que escrever no Writing, eles são um pouco mais difíceis. São assuntos mais voltados para academia, né, para estudos. Então são assuntos mais acadêmicos, um pouco mais densos. Essa é que é a diferença entre eles. Beleza? Mas em ambos os casos, existe técnica para você poder resolver essas questões, tá? Deixa eu puxar outra caixa de pergunta aqui, outra pergunta da caixinha aqui, vamos ver. Posso fazer o reading no computador? Ó, eu não te digo que você pode, como você deve, tá? Eu recomendo que você faça no computador, a não ser que você seja uma pessoa analfabeta de tecnologia, você não sabe mexer no computador. Você não tem costume de mexer no computador. Beleza, nesse caso você vai fazer o IELTS na versão do papel, que vai ser melhor para você. Agora, se você sabe mexer no computador, você digita razoavelmente, estou falando que você precisa ser um as da digitação, não. Se você digita razoavelmente bem, faça no computador. Tem muito mais vantagens do que a versão no papel. Aí esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, aí alguém nos comentários, mas o papel também pode ser o caso da pessoa que nem eu, que não tem tanta conforto com o computador. Eu falei assim, exatamente isso que eu tô falando. A não ser que você seja essa pessoa que tem dificuldade com tecnologia, faça na versão do computador, porque aí tem muito mais vantagens, tá? Você tem essa opção de copiar e colar, você tem a opção lá no Writing de você copiar e colar também, selecionar a informação, apagar a informação em bloco, você seleciona o parágrafo e apaga, coisa que você não tem na versão do papel. Você vai fazer o quê? Apagar a sua redação inteira e escrever de novo? Não vai. Se você fizer isso, você tá louco. Beleza, vamos lá, vamos ver aqui. Próxima pergunta. Ó isso aqui, ó. Tô lendo lista de palavras na internet. Tá errado, né? O bom é que vocês já vêm sabendo da resposta que eu vou dar, né? Não tá errado, não. Não tá errado, não. Tá erradíssimo. Tá erradíssimo. Você não vai melhorar seu vocabulário em inglês lendo lista de palavras na internet. Ponto. Coloque isso na sua cabeça. Se alguém um dia te falou, decora essa lista de palavras, o que você vai melhorar seu vocabulário? Para de fazer isso. Você pegar a lista de vocabulário na internet e estudar para tentar fazer uma prova melhor no teste do IELTS é a mesma coisa que você pegar um dicionário, abrir na esperança de aprender o dicionário inteiro. Isso acontece? Não. Só no seu sonho. Na vida real, isso não acontece. Não é assim que a gente desenvolve vocabulário. Se fosse assim, como que a gente ia ser alfabetizado?
Ia ter que um monte de criança lá sentada lendo dicionário. É assim que você alfabetiza alguém? Não. Então, como que você vai desenvolver o seu vocabulário? Tem a forma correta para o teste do IELTS. Dentro do método que eu ensino, essa forma é a exposição guiada. O que é exposição guiada? É o processo pelo qual você já vai aprender o idioma usando ele. Ao invés de ficar estudando livro de gramática, lista de palavra, não faça isso. Você vai gastar um tempo desgraçado lendo lista de palavra e isso não vai melhorar você. Isso não vai melhorar o seu inglês. Isso não vai melhorar as suas habilidades de usar um vocabulário melhor na hora do teste do IELTS. Presta atenção, presta atenção. Você tem que se expor ao idioma, usar o idioma para você poder desenvolver o idioma. Como que a gente fica bom em alguma coisa? Fazendo aquela coisa repetidamente. Como que eu fico bom no jiu-jitsu? Como é que eu saí da faixa branca para chegar na azul, depois eu pegar a roxa, depois a marrom e a preta? Só lendo sobre técnicas de jiu-jitsu na internet? Não. É praticando, é treinando, é indo lá todo dia, é raspando a cara, igual tá aqui raspada na minha cara. É fazendo. Por isso que eu falo com você sempre. Não dá para melhorar aquilo que você não faz, tá? Então esqueça esse negócio de olhar a lista de palavras na internet. Para o teste do IELTS, isso não funciona. Não funciona. Isso vai te deixar frustrado, sabe por quê? Você vai lá tentar decorar. Né? Fala assim, pegar uma lista de palavras que tem 50 palavras. Você acabou de ler a lista, você já esqueceu 49. Para com isso. Não tenta achar atalho. Se atalho, não tem aquela frase? Se atalho fosse bom, não chamava atalho, chamava caminho. Não existe atalho. Faça o que tem que ser feito. E ponto. Bora, vamos ver a próxima pergunta aqui. Eu já vi que vocês gostam de me deixar nervoso, né? Vamos ver. Olha aqui. O tempo tá apertado aqui. Como faço? Arruma tempo. Se você tá me falando que o tempo tá apertado para você estudar, o que você tem que fazer? Deixar de estudar? Abandonar seu sonho? Ah, não, eu não tô com tempo para estudar, então desisti, não quero mais fazer o IELTS para mudar de país ou para trabalhar em outro país, estudar, fazer meu mestrado, minha faculdade, meu doutorado. Desiste. Pelo amor de Deus, você vai arrumar tempo. Ah, sabe, mas eu não tenho tempo. Para, isso aqui não cola aqui comigo. Eu já falei isso aqui na live de ontem, né? Falei, isso não existe, essa desculpinha não cola aqui. Porque a mesma quantidade de horas que você tem no seu dia, todo mundo na face da Terra tem. Todo mundo. A diferença, eu já falei com vocês, é prioridade. Isso não é uma prioridade para você. E por isso que você fala que você não tem tempo. Você quer, mas você não tem tempo. Então você não precisa querer, você tem que se comprometer. É diferente, porque quem está comprometido faz o que tem que ser feito. Você vai arrumar tempo, você vai acordar meia hora mais cedo, você vai dormir meia hora mais tarde, na hora do seu almoço, ao invés de ficar lá vendo videozinho no Instagram, vendo piadinha no TikTok, você vai sentar a bunda na cadeira e vai fazer o que tem que ser feito. Todo mundo tem tempo. Você vai arrumar tempo. Simples assim. Talvez seja difícil para você identificar como que você controla o seu tempo dentro da sua rotina. Isso é outra coisa. Aí o que você precisa? Direcionamento para criar a sua rotina. Eu vou fazer uma live nos próximos dias também para falar de rotina. Vou te falar como que você monta uma rotina, o que tem que ter na sua rotina. Isso é outra coisa, mas esse negocinho de falar não tem tempo, isso não cola. Você tem. Talvez você não sabe ainda organizar o seu tempo dentro de uma rotina. Aí é diferente. Pegou? Muito bem. Vamos lá. Seguir aqui. Computer Delivery. Tem que contar as palavras. Olha só, isso aqui é uma das vantagens de você fazer o teste na versão do computador, né? Que é a versão Computer Delivered. É assim que a gente fala. O que é a versão do computador? Você vai fazer o teste inteiro no ambiente do computador, com exceção do speaking, né? O speaking você vai fazer com o examinador. No teste do Computer Delivery, essa pergunta aqui nem é do reading em si, né? É do writing. Mas tem um contador de palavras lá. Você já vai ver as palavras lá, quantas palavras você já escreveu. Você não precisa ficar contando igual na versão do papel. Então, isso aí já é uma das vantagens, beleza? Vamos lá. Ó, essa aqui. Isso aqui é pergunta mais técnica, hein? Se não me engano, foi até um aluno meu que mandou. Nas perguntas de relacionar o parágrafo, tem que ler o parágrafo todo ou só o início? Ó, se não me engano, você é minha aluna. Se não me engano, que eu tava dando uma olhada ali nas perguntas antes de começar a live aqui para ver se tinha muito. Se não me engano, você é minha aluna. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Onde foi, dentro do método do IMC, né? IMC é IELTS Masterclass, para quem não sabe, é o meu programa de treinamento. Onde foi,
Dentro do IMC, ali a indivíduo ali, olha ali, Natália até manifestou, né, ia ficar caladinha, ela pegou já manifestou, né, então é com você mesmo que eu vou falar. Natália, onde foi lá dentro do IMC que tá falando para ler o início do parágrafo na hora do reading? Não tem, né? Você não é capaz de lembrar, porque não existe essa parte. Então, o que eu vou falar para você? Não faça isso. Quando você identificou, isso aqui é uma questão de relacionar, identificou? Você vai seguir exatamente aquilo que eu falei com você. Inclusive, na aula ao vivo das técnicas, eu falei isso, tá? Se precisar, volte lá na aula ao vivo que a gente teve, das técnicas, revisite essa aula. Volte lá. Por quê? Se você identificou que a questão é essa de correspondência, não tem isso de ler a primeira linha. Não é isso. Não é isso. O que você vai fazer? Identificou, é uma questão de correspondência. Ao invés de adotar aquele padrão que eu já te falei, que eu falei com vocês, para todas as outras perguntas, neste caso você vai começar lendo o texto. Mas, cuidado, você não vai ler o texto inteiro ali. Você vai ler o primeiro parágrafo. O primeiro, só. Por quê? Se você inventar de ler o texto todo, esquece. É a mesma coisa você pegar sua prova e rasgar, desliga o computador da tomada e vai embora. Não faça isso. Quando você faz isso, toda a informação do texto está misturada na sua cabeça, está embaralhada na sua cabeça. E aí, na hora que você vai olhar lá para a lista de títulos que você tem, você não consegue achar. Óbvio. O que você vai fazer? Você vai ler um parágrafo inteiro, não a primeira linha e não o texto todo. O primeiro parágrafo. Lê o primeiro parágrafo, vai lá na lista de opções que você tem de títulos e pensa, qual desses aqui se aproxima mais disso que eu acabei de ler? Achou? Marcou, por exemplo, a letra C. Beleza. Aí você volta para o segundo parágrafo. Mesma coisa, lê só ele, volta lá e vê qual se aproxima mais. Porque aí a sua cabeça não está contaminada com as informações dos próximos parágrafos. E fica mais simples de você achar a resposta lá. Pegaram isso aqui? Escreve aqui para mim se você pegou isso aqui. Talvez se você não é meu aluno tenha ficado um pouco complexo para você, mas por causa da Natália, que já era minha aluna, fica bem tranquilo, porque ela já sabe as técnicas, né, da hora da prova. E isso aqui muda o seu jogo. Isso aqui pode ser a diferença entre você acertar 10 questões a mais no seu reading ou pau. Beleza? Boa, boa. Ó o Black Belt ali, o Biramar também falando. Muito bem, vamos lá, vamos seguindo aqui. Ó essa pergunta aqui, ó, acabou de chegar, né? Vou pegar ela aqui de uma vez, ó. Como melhora a parte 3? Tenho bastante dificuldade em relacionar as respostas. Foi exatamente disso que eu acabei de falar, né? Então é assim que você melhora a parte 3. Óbvio que você não vai melhorar a parte 3, você não vai fechar o seu teste do reading, o que é muito comum entre os meus alunos, chegar lá e tirar total no teste do reading. Você não vai melhorar só fazendo isso aqui que eu te falei. Por quê? Porque o teste não tem só esse tipo de questão. E porque você precisa aprender as técnicas para aplicar no teste inteiro. Isso aqui que eu estou te falando é uma das coisas que você tem que fazer na hora do teste do reading. Pegou? Cuidado para não falar assim, beleza, agora eu já sei, vou lá, vou arregaçar. Você vai ver que não vai ser assim. Você tem que entender como que funciona cada tipo de questão, que é isso que eu estou te falando aqui agora, e você tem que entender como que você aplica a técnica em cada tipo de questão. As técnicas são extremamente importantes, beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. O Edgar ali, perfeitamente compreensível, Binamac 10. Dri Santana, meu reading é o pior, me dá dicas, teacher. Dri, suponho que seja a Adriana, né? Seguinte, primeira coisa para você. Não sei se você estava aqui já nas lives anteriores que eu fiz. Nessa aqui você vai escutar. Você já está inscrita na semana do IELTS? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a primeira coisa que você está fazendo na sua vida. Eu decidi que eu vou ter que fazer o teste, então descobri que eu preciso fazer o IELTS. Primeira coisa que você tem que fazer, se inscrever na semana do IELTS. Vai acontecer daqui uns dias, de 3, 5 e 7 de julho. Por quê? Lá na semana do IELTS, eu vou mostrar para vocês os primeiros passos de como que você faz isso acontecer. Já sou aluna. Perfeito. Você já é aluna. O que você tem que fazer? Já assistiu a aula ao vivo das técnicas? Você tem que ir lá na aula ao vivo das técnicas, que eu fiz com sua turma. Não sei de que turma que você é, né? Que eu faço com a turma, vai lá na aula ao vivo. Você vai aprender todas as técnicas e depois você vai fazer o quê? Uma palavra. O que você vai fazer? O que você acha que é? Você que já é aluna. Vamos ver se você está sabendo mesmo. Você vai fazer o quê? É uma palavra. Escreve aí. Vamos ver. O que você vai fazer depois? Tá, agora eu já aprendi as técnicas, já sei qual que é o tipo de questão,
que eu tenho que fazer agora? Vamos lá, vamos ver se você pegou mesmo. O Edgar ali, ó, praticar. É mais ou menos, tá? Por que eu falo que não é praticar? Porque a prática é você ir lá e fica fazendo aquelas coisas repetidamente, só que é mais que isso. Você vai treinar. Por quê? O treino é diferente. Treino é repetição com intenção. Chorar, chorar não. Você vai treinar repetição com intenção. Dri, não peguei a pergunta. Ó, depois que você já entendeu as técnicas, né? Você já deve ter assistido a aula das técnicas, já viu a aula das técnicas, já sabe como que é aquele tipo de questão. O que você vai fazer? Treinar as técnicas com a questão. Você falou ali que o reading é o seu pior ainda, né? O que você tem que fazer? Treinar essa aplicação das técnicas. E quando eu falo treinar, é repetição com intenção. Você vai colocar repetidamente aquela intenção de resolver as questões com as técnicas. Não é você ir lá e fazer 3 simulados, você, não funciona, não estou conseguindo aplicar, acho que essa técnica não dá. 3 simulados é nada na sua vida. Nada. Você volta lá e você vai fazer 30. Aí você volta e fala, não, realmente eu não estou conseguindo pegar. Beleza, vamos sentar e vamos analisar o que está acontecendo. Entendeu? Repetidas vezes. Pensa aqui, ó. Se eu falar com você aqui, ó. Tô lá no treino de jiu-jitsu. Ontem, né? Ontem foi treino lá e tinha estrangulamento. Aí falou assim, beleza, a gente vai treinar um choke, né? Que é o estrangulamento. Você vai pegar aqui, depois você vai fazer a pegada cruzada, você vai fazer assim. Beleza, eu te expliquei como que é. Você consegue ir lá e fazer? Não. Por quê? Porque quando você vai fazer, quando você vai aplicar a técnica, você se depara com variáveis. O que são variáveis? É tudo aquilo que te tira fora do que você quer fazer. No caso do jiu-jitsu, se o cara virar para o outro lado, é uma variável. Eu não vou conseguir fazer a pegada que eu queria. Se o cara me empurrar, já é uma outra variável, que eu vou ter que lidar com aquela força que eu não estava esperando. Se o cara rolar para o outro lado, entende? Variáveis. Por isso que você tem que repetidamente treinar as técnicas para você ir controlando as variáveis. No caso lá do teste do reading, o que são as variáveis? Pode ser o tipo de questão, pode ser você lidar com o tempo, pode ser você não entender o que está escrito. São várias variáveis. Como diz a música lá do Engenheiros do Havaí, né? Várias variáveis. Então você tem que treinar as técnicas repetidamente para você neutralizar as variáveis. Aí você consegue. Aí você consegue. Por exemplo, lá no jiu-jitsu, tem um estrangulamento que é o meu favorito. Esse, eu diria que 95% das vezes, quem estiver lutando comigo e cair nesse estrangulamento vai ser estrangulado. Por quê? Não é porque eu sou bom fazendo aquele estrangulamento. É porque eu me tornei bom nele de tanto que eu treinei. E aí hoje, de tanto aplicar aquela técnica, eu consigo neutralizar mais variáveis. Se você rolar para o outro lado, beleza, eu já sei o que eu vou fazer e você vai cair nele do mesmo jeito. Se você me empurrar, beleza, eu já sei o que eu vou fazer e você vai cair nele do mesmo jeito. Faz sentido isso aqui para vocês? Escreve aqui para mim se faz sentido para você. A gente treina as técnicas para conseguir neutralizar as variáveis. Por isso que é um negócio repetido. Beleza, vamos seguir em frente aqui, que tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Ó, essa pergunta aqui, ó. Eu e meu marido somos surdos. É possível fazer a prova do IELTS Reading e Writing? G, acho que é G, né? Eu acredito que talvez você, não sei o nível, né, da sua surdez, se é total ou parcial, então não sei se você está conseguindo me ouvir, mas provavelmente depois que a live ficar salva, você vai conseguir ler as legendas, beleza? Então vou te explicar aqui. Você consegue sim. No caso de você e do seu marido, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar em contato com o centro de aplicação quando você for marcar o seu teste do IELTS para que eles façam uma adequação para vocês. No caso de pessoas com a deficiência auditiva, essa adequação inclui eliminação do teste do listening e do speaking. Então você vai fazer só o writing e só o speaking, beleza? Inclusive, dentro do meu curso tem uma outra aluna que também é surda. E ela treina para o reading e para o writing com as técnicas para ela conseguir ir fazer a prova dela, beleza? Se você não tiver conseguido pegar direitinho o que eu falei aqui por causa da leitura labial ou por causa do som mesmo, depois vai ficar salva a live, aí você vai conseguir ler as legendas, beleza? Muito bem, vamos lá. Deixa eu seguir aqui.
Muito boa pergunta. Que peso tem um bom vocabulário na prova? Olha essa pergunta que massa. Que peso tem um bom vocabulário na prova? Não sei se você sabe, mas no seu teste do writing e no seu teste do speaking, um critério inteiro é vocabulário. Então, lá no seu teste do writing, seu examinador está analisando isso. No seu teste do speaking, seu examinador também está analisando isso. Então, tem uma importância imensa na hora do seu teste do IELTS você ter um bom vocabulário. Agora, cuidado, que eu estou gravando a live aqui para o YouTube depois, aí senão ela corta ali. Cuidado, o que é ter um bom vocabulário? Ter um bom vocabulário não é apenas conhecer palavras avançadas. Para pensar nisso, reflita nisso que eu estou te falando. Escuta essa informação. Ter um bom vocabulário não é só saber palavras avançadas. Muito melhor do que saber só palavras avançadas é você ter um comando avançado do vocabulário. Olha o que eu estou te falando. Melhor que você saber palavras avançadas é você ter um comando avançado do vocabulário. Isso é muito valioso. É você saber usar o vocabulário que você tem, mesmo que seja básico, de uma maneira mais avançada, de uma maneira mais elaborada. O seu comando do vocabulário é avançado. Faz sentido isso aqui para vocês? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu quero convidar vocês para a semana do IELTS. Aí eu falo assim, aqui, vou fazer umas aulas daqui uns dias, se inscreve para poder assistir essas aulas que eu vou fazer. Tá errado? Não, não tem nada errado. Agora, se eu vir para você e falo assim, olá, tudo bem? Daqui a uns dias eu vou fazer uma série de aulas para poder te ensinar os primeiros passos de você conseguir a sua aprovação no teste do IELTS e eu queria te convidar para que você possa assistir. Tem alguma coisa avançada aqui que eu falei? Não, não usei palavra avançada aqui, mas a forma que eu usei para falar tem um comando mais avançado do vocabulário. Faz sentido para você? Então é isso que vocês têm que começar a desenvolver. Essa noção de que só palavra avançada não é o mais importante. Seu examinador até está esperando que você use palavra avançada, vocabulário avançado. Só que mais importante de saber palavras avançadas é você ter um comando avançado do seu vocabulário. Por isso que eu fico puto lá na hora que... Puto não, fico nervoso, de verdade, na hora que me pergunta de lista de palavra. Porque lista de palavra não funciona. Decorar a palavra avançada não é ter um comando avançado do vocabulário, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Mais algumas perguntas. Essa aqui. O que é exposição guiada? A exposição guiada é a parte da metodologia que eu ensino para vocês, onde você vai aprender o idioma já utilizando o idioma. Tá? Você vai trabalhar ali principalmente a sua base. O que é a base? É o seu listening e o seu reading. Tá? São as skills talvez mais negligenciadas do pessoal. Todo mundo quer focar no speaking, no writing. Meu speaking é muito ruim, eu travo na hora de falar, eu quero só praticar ele. Tá errado. Meu writing é ruim, eu não consigo escrever, eu quero só praticar ele. Tá errado. Você não vai desenvolver e melhorar as suas habilidades produtivas, speaking, writing, se você não trabalhar e negligenciar suas habilidades receptivas, listening e reading. Então, na exposição guiada, eu vou te ensinar a trabalhar essas habilidades de forma equilibrada. Você precisa balancear as suas habilidades todas. Não adianta você ser bom em uma ou em outra na hora do teste do IELTS. Tem que ser equilibrado, beleza? Vamos lá, próxima pergunta aqui. Olha outra aqui, é bem parecido, né, com aquilo lá. Não guardo as palavras avançadas que pesquiso. Provavelmente você está buscando lista de palavra avançada. Como melhorar o vocabulário? Primeira coisa, pare de buscar lista de palavra avançada. Pare de ficar lendo lista de vocabulário. Pare de ficar lendo livro de gramática. Pare. Não é assim que você vai melhorar o seu vocabulário de inglês. Você tem que ficar exposto ao idioma, usando o idioma. E assim você vai melhorar o seu vocabulário. Por isso que eu estou falando da exposição guiada. É você já usar o seu idioma, tá? Você não vai melhorar o seu vocabulário decorando lista de palavras. Você precisa de método, de tecnologia, de técnica para você saber melhorar o seu vocabulário. Existe técnica e é uma coisa
muito mais simples do que você imagina. Só que o problema é que quando eu falo, faz isso, isso e isso, você fala assim, ah, mas eu tô fazendo isso aqui já. Isso aqui é o que todo mundo faz. Aí eu viro para você e falo assim, é por isso que a maioria não passa no IELTS. Você quer ser a maioria? Ou você quer passar na porra do IELTS e conseguir mudar de país? Não faça isso aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Wagner, liga. É normal ir pensando em português e traduzindo para o inglês na hora do speaking? Não se preocupe com isso. Ah, mas eu estou pensando em português na hora que eu falo. Beleza. Ah, eu já não estou pensando. Beleza também. Não é o seu foco. A gente tende a focar naquilo que não resolve o problema. Não foque nisso. Continue do jeito que você está. Se você faz a exposição guiada. Se você não faz a exposição guiada, aí você está certo e está desesperado mesmo pensando nisso aí. Agora, se você está fazendo a exposição guiada da forma que eu falo para fazer, inclusive lá na semana do WISE eu vou até falar disso, né? Como que você faz isso aí. Se você faz a exposição guiada, trabalhando o seu listening da forma que tem que ser, trabalhando o seu reading da forma que tem que ser para você melhorar o seu vocabulário, isso aí não é uma coisa que você tem que se preocupar. Ah, eu estou pensando em inglês. Sabe por quê? Você não tem que se preocupar com isso. Porque pensa aqui comigo por um minuto. Os nossos pensamentos não têm um idioma. Olha esse raciocínio aqui. Imagine que sua mente, os seus pensamentos é um tanque de água. Beleza? Imagine que, ó, minha garrafa parece um tanque d'água, né? Imagine que isso aqui são os seus pensamentos, um tanque de água, tá? Seus pensamentos estão aqui dentro. Quando a gente nasce, né, no nosso caso aqui, nascemos no Brasil ou num país que fala português, você nasce com uma saída, um cano de saída dos seus pensamentos chamado português. O português não é os seus pensamentos. A língua portuguesa é a forma pela qual seus pensamentos são expressados. Quando você aprende um outro idioma, o que você faz? Você está instalando uma nova saída daquele tanque de água, que são seus pensamentos. Essa nova saída hoje se chama inglês. Então, os seus pensamentos não são a língua portuguesa. Os seus pensamentos não são o inglês. A língua portuguesa, o inglês, outros idiomas são apenas a forma pela qual seus pensamentos saem dali. É apenas a forma pela qual você se expressa. O seu pensamento não tem idioma. Seu pensamento é o seu pensamento. A forma como ele se expressa, seja para você internamente quando você pensa, seja externamente para os outros quando você fala, é que é o idioma. Faz sentido isso aqui? Então, você não tem que ficar preocupado em eu estou pensando em inglês, eu estou pensando em português. Não. Você tem que ficar preocupado em estou fazendo a minha exposição guiada da forma que tem que ser? Estou exposto ao idioma, usando o idioma? Sim. Então, beleza, não vou preocupar com mais nada. Aí vai chegar um momento que você simplesmente. E esse momento é muito massa, é muito foda quando isso acontece. Você vai estar ouvindo alguém falar e você simplesmente você percebe assim, ué, eu entendi, mas eu não fiz o processo de traduzir. Óbvio, por quê? Porque o seu pensamento não tem idioma. Seu pensamento é o seu pensamento. E agora você consegue se expressar de outra forma, a não ser só o português. Você simplesmente entende aquilo. Não é que você traduz na sua cabeça, você entende, beleza? Tenta manter isso aí na sua cabeça, tá, cara? Deixa eu ver, ó. Vou puxar mais uma pergunta aqui da caixinha e aí e aí a gente encerra. Então, se você tem alguma outra pergunta, a sua hora de fazer é agora, tá? Sua pergunta é a hora de fazer, é agora que eu vou puxar uma pergunta da caixinha, depois trago uma aqui de vocês e finalizo, beleza? Quando começar o reading, né? Imagino que você tenha querido dizer quando começar a se preparar para melhorar o reading, né? E é o seguinte, você tem que começar a se preparar para o reading no dia que você decidiu que você vai ter que fazer o teste do IELTS. Ou no dia que você descobriu que você vai ter que fazer o teste do IELTS. O quanto antes. Ah, beleza, eu vou fazer o teste do IELTS porque no ano que vem eu vou me mudar para o Canadá. No ano que vem eu vou estudar no Reino Unido. No ano que vem eu vou trabalhar de enfermeiro nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Inglaterra, não importa. Beleza. Agora você tem que começar. É agora. É agora. A maioria esmagadora das pessoas nunca começa. E é por isso que a maioria esmagadora das pessoas nunca alcança o que elas querem. Entende?
Você tem que começar. Ah, mas eu não sei. Meu jovem, é para isso que eu estou te convidando para a semana do IELTS, porque lá eu vou te dar o direcionamento que você precisa para saber, ah, tá, beleza. Os primeiros passos que eu tenho que tomar é esse, esse e esse. Clareza no processo. Às vezes, algo parece muito difícil, até inalcançável, porque você não tem direcionamento, tá? Comece assim que você começar a sua preparação para o IELTS, tá? Marcos, é engraçado que eu tô assim, minha resposta estão saindo em inglês até para discutir. É isso, cara. Chega um momento que você fala assim, meu, eu entendi. Você não tem que ficar fazendo aquele esforço absurdo, né, para entender. Muito bem, chegamos ao final. Para todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Cheers!